Você já teve a sensação de assistir um blockbuster de milhões de doletas e tudo parecer falso? Não fantástico, falso mesmo, assim. Como se os atores estivessem flutuando dentro de um videogame assim caríssimo. Agora vem a pergunta que está deixando Hollywood desconfortável ao extremo. Como é que Jurassic Park, por exemplo, lançado em 1993, ainda parece mais real do que muitos filmes produzidos hoje? Como é que o T-Rex, que foi criado há mais de 30 anos, continua transmitindo mais peso, mais textura e mais presença do que criaturas digitais feitas com supercomputadores modernos? Será que o CGI realmente piorou? Ou é um problema que a gente não conhece? Pega a tua pipoca aí, ajusta a tela e vem comigo, porque hoje, no Papo no Set, a gente vai mergulhar numa das maiores crises silenciosas da indústria cinematográfica moderna. Existe de fato aí uma frase muito famosa em Hollywood: os melhores efeitos visuais são aqueles que você não percebe. E talvez seja exatamente aí que mora o problema do cinema atual, porque hoje a gente percebe tudo. A fumaça parece falsa, a destruição parece artificial, os personagens parecem emborrachados e até a física dos corpos ela parece estranha. É como se o cinema tivesse perdido peso. E o mais curioso, a tecnologia ela nunca foi tão avançada. Os computadores eles ficaram cada vez mais rápidos, os aplicativos, aí, os softwares eles ficaram absurdamente sofisticados, a renderização atingiu níveis assim que são impressionantes. Então por que filmes atuais eles parecem menos convincentes do que produções feitas há décadas atrás? A resposta começa num dinossauro. Em 1993, Steven Spielberg lançou Jurassic Park e aquilo mudou o cinema assim para sempre. O público ele saiu das salas de cinema acreditando que dinossauros existiam de verdade. Só que existe um detalhe importantíssimo que muita gente esquece. Jurassic Park não dependia totalmente de CGI. Na verdade, o filme usava a computação gráfica de uma maneira extremamente limitada. Grande parte dos dinossauros eles eram animatrônicos gigantes e construídos fisicamente. O T-Rex, por exemplo, tinha toneladas, respirava, molhava, falhava, travava no set, enfim. Os atores estavam olhando para alguma coisa real e isso muda absolutamente tudo, porque efeitos práticos criam uma interação física genuína. A luz bate de verdade, a água reage de verdade, o ambiente responde de verdade e o CGI naquela época era usado como um complemento. E principalmente não como uma substituição da realidade. E talvez isso tenha sido exatamente o que Hollywood interpretou de errado nos anos que vieram a seguir. Porque o sucesso de Jurassic Park abriu uma porta gigantesca e perigosa. Os estúdios perceberam que agora qualquer coisa poderia ser criada digitalmente. E por um tempo isso parecia mágica pura. Nos anos 90, no início ali dos anos 2000, o CGI parecia revolucionário porque estava sendo usado como estratégia. Exterminador do Futuro 2, Matrix, Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, enfim. Todos esses filmes eles envelheceram incrivelmente bem. E existe uma razão técnica para isso aí. Eles misturavam computação gráfica com elementos reais de uma maneira muito orgânica. Miniaturas, maquiagens, próteses, explosões reais, figurinos reais, locações reais. O digital estava ali só para preencher lacunas, na verdade. Ele não carregava o filme inteiro nas costas. O Peter Jackson, por exemplo, ele construiu armaduras reais em O Senhor dos Anéis. Os orcs tinham maquiagem pesada, as espadas existiam realmente, fisicamente ali, os cenários eram reais. E o resultado de tudo isso, o cérebro humano aceitava aquele mundo porque tinha textura nele, tinha peso, tinha imperfeição. E o cérebro simplesmente ama imperfeições, isso aí é fato. A virada começou exatamente quando Hollywood percebeu que o CGI podia economizar tempo e logística também. E principalmente evitar riscos, né? Claro, não precisava mais construir cidades inteiras, não precisava destruir carro, não precisava enfrentar chuva, explodir prédio, não precisava nada, entendeu? Bastava colocar atores na frente de uma tela verde e pronto. Só que existe um problema aí que eu acho que todo mundo esqueceu naquela época. O cérebro humano ele é absurdamente eficiente em detectar aquilo que é artificial, mesmo quando a gente não consegue explicar exatamente o motivo. É aquele chamado Uncanny Valley, né? Que é aquela sensação de que alguma coisa parece real, mas não é completamente humana. E isso começou a causar determinados problemas aí nesses blockbusters mais modernos, que são filmes sem gravidade. Tudo começou meio que a flutuar, As câmeras elas fazem movimentos que são impossíveis fisicamente. Os corpos não parecem ter massa, As explosões parecem fumaça digital de videogame e tal. Os cenários parecem limpos demais e tal. E quanto mais os estúdios tentavam aumentar a escala, mais artificial tudo isso parecia. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui que representa bem isso que eu estou falando. Eu rodei um curta-metragem em 2014, 2015 mais ou menos, e a gente tinha uma cena de banho para rodar com um determinado ator, e essa cena foi rodada no inverno, num estado do sul do Brasil, debaixo de um frio absurdo, e a gente tinha uma necessidade
extremo ali de que aquela cena parecesse o mais confortável possível, porque era um banho quente, né, que o ator estava tomando e tal. Conclusão da história, a gente estava rodando numa locação que não tinha sido inaugurada ainda, era um apartamento decorado de um empreendimento lá em Santa Catarina, e esse apartamento não tinha água quente, só tinha água fria. Ou seja, resumindo essa história toda, esse ator tomou um banho gelado, no sul do Brasil, debaixo de uma temperatura de menos 5 graus, né, externa, e na montagem final foram colocados vapores, fumaças dentro desse banheiro e tal, e o ator teve que interagir de forma como se ele realmente estivesse tomando um banho quente. Por isso tudo causa uma estranheza muito grande, tanto para o público quanto para o ator que está trabalhando ali. As condições climáticas, as condições dentro daquele estúdio, estavam extremamente contra aquele ator. Ou seja, como é que ele vai demonstrar uma sensação de prazer de estar tomando um banho quente se ele está debaixo de uma água gelada numa temperatura externa de menos 5 graus? CGI serve para complementar e não para representar, não para fazer com que a coisa funcione, porque a mente humana e principalmente os olhos humanos, elas enxergam exatamente esse desconforto. Essa cena ficou esteticamente bem montada, você convencia no primeiro momento, só que se você olhasse exatamente a expressão do ator, você ia ver todo o sofrimento daquele cara. Ele estava debaixo de um banho gelado, galera. Então não tem jeito. Talvez nenhum estilo represente melhor esse problema do que a Marvel. E antes que alguém fique bravo aí, isso não é um hate gratuito, sabe? A Marvel, de fato, ela revolucionou Hollywood. Ela criou o maior fenômeno cinematográfico do século XXI. Só que ela também ajudou a transformar o CGI numa linha de produção industrial. O calendário, galera, ficou insano a partir dali. Eram séries, eram filmes, eram refilmagens, era mudança de roteiro durante a pós-produção, eram cenas refeitas antes da estreia, sabe? E o resultado disso tudo? Os artistas de VFX, eles começaram a entrar em colapso total. Nos últimos anos, vários profissionais ali denunciaram jornadas absurdas de trabalho, sabe? Prazos impossíveis de serem cumpridos, mudanças infinitas, renderizações feitas às pressas e tal. E isso começou a aparecer na tela. O público talvez até nem entendesse tecnicamente o problema, mas sentia, sabe? Porque a imagem também transmite cansaço. E talvez seja essa a parte mais importante dessa discussão. O CGI moderno, ele não é pior. Na verdade, tecnicamente, ele é inacreditável. Só que o problema é que os filmes perderam tempo de produção, sabe? Antigamente, efeitos visuais eles eram planejados. Hoje, muitas produções começam a filmar sem o terceiro ato estar finalizado, sabe? Os estúdios eles descobrem o filme durante a pós-produção. E isso é um pesadelo para os efeitos visuais, porque cada mudança custa milhões, sabe? Cada alteração exige renderizações novas e cada refilmagem destrói cronogramas e aí surge o efeito colateral, que é a imagem totalmente sem acabamento. E talvez seja exatamente por isso que filmes como Top Gun Maverick, por exemplo, Mad Max, né, e Duna e tal, né, e os trabalhos do Christopher Nolan também, tenham causado tanto impacto recentemente, porque eles devolveram peso ao cinema. Em Top Gun, sabe, os aviões estavam lá. Em Mad Max, os carros estavam explodindo de verdade. Em Duna, o Denis Villeneuve filmava desertos reais sempre que era possível. E o Nolan, bom, aí a gente está falando de Christopher Nolan, né, que é um cara que continua agindo como um homem em guerra contra o fundo verde. A gente tem até um vídeo aqui falando sobre isso, entendeu? Depois que terminar esse aqui, dá uma corrida lá. Existe aí uma sensação curiosa até hoje, sabe? Quanto mais um filme parece físico, mais novo ele parece. Mesmo que ele utilize técnicas antigas aí para serem filmados. E aqui talvez exista uma ironia maravilhosa, sabe? O futuro do cinema provavelmente não será menos CGI, vai ser uma CGI invisível. O melhor efeito visual do futuro talvez seja justamente aquele que ninguém percebe, sabe? A combinação perfeita entre efeitos práticos, fotografia real, computação gráfica, textura física, iluminação natural, enfim, bota tudo isso num panelão só que a coisa vai dar bom. Porque o problema nunca foi a tecnologia, sabe, galera? O problema sempre foi o excesso. O problema sempre foi o mau uso de tudo isso, porque cinema é ilusão. Só que ilusão ela precisa de limites físicos para funcionar, sabe? Sem atrito, sem imperfeição, sem matéria, o cérebro para de acreditar. Então talvez, de repente, a pergunta que não quer calar aí seja a seguinte: o CGI piorou? Não sei. Talvez, de repente, a pergunta certa seja: Hollywood esqueceu por que os efeitos funcionavam? Porque os grandes filmes de efeitos visuais, sabe, nunca dependeram só de tecnologia. Eles dependiam de sensação física, de caos, de textura, de acidentes. E talvez seja exatamente isso que esteja voltando agora. O público está cansado de perfeição digital, saca? E as pessoas querem sentir que existe alguma coisa real ali naquela tela. Mesmo no filme sobre dinossauros, sobre super-heróis, sobre fadas, sobre tal, sabe, ou até sobre viagens espaciais também,
E honestamente, galera, talvez isso seja uma ótima notícia para o cinema. E agora eu quero saber de você, qual foi o último filme que você viu e de fato realmente pareceu alguma coisa real visualmente? E qual foi o blockbuster que fez você se sentir que estava assistindo a um corte de um videogame tamanho gigante? Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de mergulho técnico sobre bastidores, sobre linguagem cinematográfica, deixa aquele like carinhoso, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber as novidades. Porque aqui no Papo no Set, cinema não é só entretenimento, é construção de ilusão. E a gente se vê no próximo set.